Doutor Marcos Caseiro, Caseirão das Massas, o nosso infecto-vereador logista. Nossa, Dil. Boa. Infecto-vereador-logista é boa. E aí, é a maior palavra da língua portuguesa, infecto-vereador-logista. É isso, boa. Fala, vai, diga lá, meu amigo. Não, estamos aqui, te convidamos. O Azenha estava aqui, acho que ele saiu ou caiu. Eu queria que ele mostrasse o laudo. Não sei se você tem. O Gui tem aí o laudo que foi emitido pelos médicos que atenderam o Lula. Se pudesse mostrar para o Caseiro, não sei se o Caseiro teve chances de ver já esse laudo. Eu já ouvi muitas coisas, mas eu vi no jornal de manhã, mas não me lembro especificamente os detalhes. A Azenha voltou aqui. O Azenha voltou. Azenha, põe o laudo na tela do... Aqui já não é o laudo, mas é a fala do médico. Olha, doutor, deixa eu ler aqui. Quer que eu leia a íntegra do boletim? Sim, leia o boletim, aí a gente reproduz aqui a fala do... O boletim é legal, O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, em 19 de outubro de 2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital. Após avaliação da equipe médica, foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica aos cuidados do professor Dr. Roberto Calil Filho. E aí tem uma matéria onde o Calil diz que ele teve um traumatismo craniano com uma pancada atrás que refletiu aqui na frente, né? É isso que o Calil falou. Olha, eu tenho informação aqui, já vi em algum momento. Eu acho que a gente podia resumir isso aí, né, pegando o contexto geral. Eu estava ouvindo até uma parte, tinha acabado de dar aula aqui, liguei aí, eu vi o Rovaio um pouquinho aí. Eu acho que a situação é muito simples, né? Eu acho que isso chama a atenção para um alerta geral, não só para a questão do Lula, a questão das pessoas que começam a se tornar idosas, a partir principalmente de 65, 70 anos, né? A verdade é que isso é fisiológico, todo ser humano começa a ter sarcopenia, perda de massa muscular a partir de 50, 55 anos. Veja, a gente tem informação que o Lula faz atividade física, eu não sei se nesse ritmo da vida dele, né, que ele está alucinante, ele tem tido tempo de fazer a atividade física que ele fazia. Essa é uma questão. Eu digo isso porque essa sarcopenia, ela envolve a questão mais problemática do idoso, que são justamente esses acidentes que acontecem para os indivíduos, por exemplo, a questão do calçamento das ruas, principalmente em banheiro, porque escorregam no banheiro. Então, seguindo nesse sentido, é isso. O Lula tem 78 anos. Então, veja só, o risco desses acidentes são muito maiores, de escorregar, principalmente ao tomar banho. Por isso, a pergunta que a gente tem que fazer é, será que ele tem um banheiro adaptado? Isso tem que ter local para se segurar ao redor de onde ele toma banho, o piso anti-escorregadio. Então, são medidas básicas, fundamentais para todo mundo e principalmente para quem tem 78 anos. Veja, ele deve ter escorregado, sim, porque bateu a parte posterior da cabeça, né? Então, ele deve ter escorregado. Isso já chama a atenção que provavelmente não deve ter essas proteções desses guias de se segurar em volta do chuveiro, que é fundamental. Agora, isso tem que ser investigado. Se ele não teve uma síncope, se ele não teve algum fator, né, para ter tido uma lipotímia, quer dizer, um momento de baixo fluxo sanguíneo cerebral e ter caído. Essa é uma questão. A questão importante os idosos geralmente têm fratura de fêmur. A maior complicação é a fratura de fêmur. Veja, o Lula foi operado recentemente, colocou 2 próteses, né? De alguma maneira, isso é um fator importante. E eu li também que ele bateu a cabeça e tinha 2 regiões com coágulo na região cerebral. Então, assim, todo mundo que bate cabeça tem que ficar pelo menos 24 a 72 horas de observação.
me surpreende um pouco, assim, ele ter ido para casa, né? A conduta hospitalar para quem bate a cabeça é ficar pelo menos 24 horas em observação e retomografar. Certamente ele chegou lúcido, bem, optaram por seu presidente, né? Certamente com todo o aparato de ele ficar em casa, ele tem que retornar para fazer uma tomografia. Há enormes riscos de hemorragia subaracnoideia, quer dizer, na região abaixo da calota craniana, né? É o impacto. Imagina uma pancada dessa que ele teve que tomar 4 pontos. Então, é impossível ele viajar, não tem a menor possibilidade, ele tem que ficar em observação, retomografar em 24 horas, depois, obviamente, dependendo da situação, oportunamente. Então, é isso, tem essa questão dos cuidados, né? Será que ele tem um banheiro adaptado? Ele não é um menino mais, Lula tem 78 anos, ele não é um super-homem, vamos, né, deixar bem claro isso, tá? A gente escorrega mesmo. Eu tenho 61 anos, corro, faço 10 quilômetros em 51 minutos, 50. Mas, assim, tropeço às vezes, descendo, eu tropeço. Então, isso é um cuidado que tem que ter fundamental para o Lula, né? E a outra coisa é essa observação que ele tem que ter. Eu acho que, terminando aqui a fala, o Lula acho que está num ritmo muito alucinante. Conversei aqui com vocês, fiz campanha, ia quase todas as manhãs na feira e ficava cansado, cara, né? Ficava cansado, não é fácil, né? Eu não tenho mais 30 anos, 40. Então, eu acho que tem que ver essas questões, né? Esse ritmo alucinante que o Lula está e esses cuidados que a gente espera que deva ter lá, obviamente, na residência dele, principalmente adaptado para quem tem 78 anos, né, Rovário? Caseiro, eu queria só que você comentasse essa fala do Calil, que é assim, ele vai fazer em 72 horas o exame, o ferimento precisou de pontos. Fizemos tomografias e ressonâncias que mostraram um pequeno sangramento na região temporal, na frente da cabeça. Isso ocorre porque, em quedas, o contragolpe pode lesionar a parte frontal. Foi o que disse o Calil. O que você diria sobre isso? É isso. Você sabe que é sensacional. O cérebro é a parte nobre do nosso organismo, tanto é que ele fica envolto numa calota craniana óssea. Ao redor do osso, a gente tem 3 proteções do tecido cerebral, né? Que são tipo pequenas películas que envolvem o cérebro, que é a dura mater, aracnoide e pia mater. Entre a dura mater e a pia mater, você tem um espaço que circula o líquor. O líquor é um líquido cefalorraquidiano, que é água, um adulto tem todo o Na verdade, a caixa craniana ela tem uma movimentação. Então, quando você leva impacto aqui, esse impacto é distribuído pelo líquor, então é genial isso, né? Você tem um coxim de água em volta, mas quando esse impacto é forte, na região anterior, você empurra esse cérebro para a parte posterior. Então, se você leva um murro aqui na frente, você vai ter impacto lá occipital. E ao contrário, se você leva um impacto occipital, você vai ter um reflexo lá na frente, porque tem líquido em volta do cérebro. Então, isso é absolutamente esperado. Impacto posterior pode fazer com que a frente, a parte anterior, que é a parte frontal, colida com a caixa craniana e faça microhemorragias. Veja, vocês devem observar, todos nós observamos, em pacientes idosos, tem fragilidade capilar. Você pega muito idoso, né? Tem a pele fina, é cheio de pequenos hematomas. Então, veja, uma pancada dessa na cabeça, é possível de ter microsangramentos na cabeça. Então, isso é completamente compatível com a normalidade. Por isso é necessário, né, um segmento, retomografar minimamente 24 horas depois de 72 horas. Repito, se mandar ele para casa, certamente que na avaliação clínica geral é que ele estava muito bem, sem nenhum sinal localizatório, porque de rotina, uma pancada na cabeça, a rotina é que se fique hospitalizado em observação nas primeiras 24 horas, né? Ou seja, pelo que eu entendi, você está dizendo o seguinte: o Lula não deve ter nenhum problema grave, porque se tivesse, teria que ficar internado. Sem dúvida nenhuma, Rovair. Isso eu posso afirmar com absoluta certeza. Isso é protocolo hospitalar, né? Pancada em cabeça, acidente automobilístico, tal, independente.
Você tem que minimamente ficar em 24 horas de observação, por quê? Você pode fazer um hematoma, um sangramento nessa região da pancada, né? E você tem que intervir, você tem que abrir o cérebro e drenar aquele sangramento, entendeu? Então, certamente, análise tanto clínica quanto radiológica não mostrava nenhuma gravidade, né? E certamente ele é o presidente, tem todas as informações no sentido para qualquer agravante para que imediatamente ele retornasse. Mas eu, particularmente, acho que ele deveria, do meu ponto, mas quem sou eu, né? A cereja do bolo, que ele deveria ter ficado em 24 horas lá em observação. Mas isso certamente ele tem um médico que tomou essa conduta com a certeza de que ele estava muito bem, né? Isso é uma coisa positiva. Ô, Caseiro, houve uma pergunta que eu ouvi muitas vezes nas redes sociais sobre medição da pressão intracraniana. Como que isso é feito? E se aplica nesse caso ou é visual? Só explica para a gente. Não, isso não se aplica assim. A gente pode medir pressão, mas tem uns procedimentos muito invasivos. É que você tem sinais de hipertensão intracraniana. Então, normalmente, quando você bate a cabeça, você pode fazer um edema, né, por conta do trauma. E aí você tem repercussões clínicas. Você tem a chamada tríade de Cushing, né, que é o indivíduo, quando tem hipertensão intracraniana, ele vai ter hipertensão arterial, bradicardia, ele diminui a frequência cardíaca por causa da pressão. Vê, isso aqui é um cérebro fechado, então se aumenta a pressão, você tem que aumentar a pressão arterial para garantir o fluxo sanguíneo. Então você tem hipertensão, bradicardia, e você faz um exame de fundo de olho, você vê edema de papila, são coisas clínicas que você, assim, pensa na possibilidade de ter uma hipertensão intracraniana por conta do impacto, e esse impacto pode levar ao edema. Edema é um inchaço. Quando você corta a perna, você faz um inchaço, né? Isso pode acontecer no cérebro também. Ele não tinha nenhum sinal de edema intracraniano. Então, apesar da pancada, não podemos esquecer, vou fazer essa brincadeira, o Lula é um nordestino, tem a cachola, o coco duro, né? Então, isso aí ele tirou de letra, felizmente, né, meus caros? Legal, Caseira. Muito bem, muito bem. Obrigado, Caseiro. Já estamos aqui com o advogado Fernando Fernandes. Tem alguma última pergunta, Fernando? Não, só dizer aqui, ó, que o Luiz Henrique elogia 10 quilômetros em 50 minutos. Caseiro, eu vou descer para treinar com você, porque eu estou lá pelos... O doutor Caterino tem 45, aliás, desculpe, 1h15, 1h20 para fazer 10 quilômetros. Você está em 50, você está na forma... Não, pô, vem aqui comigo, vamos fazer uns preparinhos aí. Esse ano aqui, dos 10 quilômetros aqui, eu vou fazer abaixo dos 50, se tudo der certo aí, né? Vamos juntos. A equipe... Caseiro, depois que você... Fale, Sinara. Depois que você assumir como edil, você vai continuar clinicando? Então, Sinara, eu já diminui, mas eu tenho dado aula, mas eu tenho um projeto lá na Zona Noroeste, que é uma área pobre aqui, que a gente montou um ambulatório para atender o pessoal da favela lá, que é sensacional. Todo sábado eu vou ficar atendendo o dia inteiro com meus alunos lá. Mas no hospital aqui, eu dou plantão à noite, incrível. E eu vou continuar assim, se não tiver... Eu tenho que apresentar, você sabe que eu vou ter que apresentar se tem... né, horários que não se concordam de horário, não tem. Maravilha. Mas eu vou continuar atendendo sim, porque o que eu gosto de fazer é medicina, é dar aula, atender, e dá para fazer todas essas coisas com certeza absoluta, né? Multicaseiro. Valeu, Caseirão. Obrigado, meu irmão. Um abraço, tchau. Saúde.